Vou tentar chamar o Fernando para ver se eu consigo que ele entre. Fernando? Fernando? Oi, Carla. Oi, Ana Maria. Oi, Dona Estela. Vamos esperar aqui para ver se o Fernando entra. Ai, que dureza. Bom, a gente vai conversando por aqui até ver se eu consigo que ele volte. Eu vou mandar uma mensagem aqui para ele no WhatsApp. Enfim, eu vou fazendo aqui. Eu estava falando sobre os dados, e os dados vão gerar informações. Com isso, e com isso a gente vai olhando que coletar dados demais é um problema, porque se ele vazar, você vai ter consequências. Quais são essas consequências que as pessoas, e nesse caso aqui, a gente está pensando nos médicos? É a questão de. É que não existe só a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem várias situações técnicas que podem ser acessados. Por exemplo, nós temos a questão. Oi, doutor Fernando, voltou. Estou falando que acontece o seguinte: tem muita gente usando e é isso que acontece. Isso. O que aconteceu? Então, não sei. Você caiu? Eu caí? É. Que loucura. Daí eu entrei e chamei você novamente. Aí eu estava Tá. falando, tem até duas amigas minhas aqui, a minha sogra, e aí eu estava conversando um pouquinho e estava voltando a falar a questão dos dados. E aí, com esse monte de dados, você pode trazer uma informação e ter um valor econômico. Aí você tem uma categoria diferenciada de dados que são os dados sensíveis. O que são isso? São dados que podem gerar discriminação das pessoas ou eles podem ser muito delicados. Por exemplo, a biometria e o reconhecimento facial, eles são. Você perder esses dados, você não vai conseguir ter outra feição, você não vai conseguir mudar a sua digital. Então, isso pode ser um problemão para a pessoa. Então, isso está sendo cuidado pela lei. Aí você tem os dados que podem ser preconceituosos, que aí a gente entra na seara do médico, que ele já tem conhecimento disso, que é a questão, por exemplo, dos dados de saúde. Sim. Esses dados de saúde, os médicos vão lembrar, e ainda acontece até hoje, o paciente que é HIV positivo, ele ainda nem tem AIDS, ele está só com HIV, mas é altamente preconceituoso. Se esse dado vaza,
Se esse dado chega nas redes sociais, isso pode ser um prejuízo gigantesco. Se é uma pessoa ainda, ela pode perder o emprego, ela pode ter problema na família, ela pode ter várias situações ruins. Então, esses tipos de dados que podem ter preconceitos, eles são mais rigorosos ainda. Então, vamos pensar... Doutor, Fale. deixa eu te fazer uma pergunta, já especificamente nesse assunto também que é importante. Muito tem se falado, quando você entra num consultório, os médicos têm costume, até autorizam as secretárias, para coletar o máximo de dados possível, né? E isso hoje a gente sabe que é uma coisa totalmente desnecessária. É o Big Data para o Small Data, né? Então, não tem por que você ter tanta quantidade de dados assim. Você tem um e-mail, tem um telefone. Então, de repente, seria uma dica já para passar para os médicos, né? Essa coleta minimalista de dados e com uma finalidade específica, não é mesmo? Você tem que ter um porquê. A finalidade é, por que você está pegando esse dado? Se você tiver uma justificativa plausível para pegar esse dado, ok. Se não tiver, ele tem que ser descartado. Ele não tem que ser Sim. mais pedido. Então, por exemplo, para o médico de trânsito, ele saber a CNH na ficha faz parte. Para um pediatra, não faz parte. Para um pediatra, Exatamente. é importante que ele saiba os dados do responsável. Até porque o responsável Sim. vai ter que vai ter que estar ali assinando junto. O pediatra, ele vai ter que ter um dado a mais, porque nós temos dados especiais que são de crianças e adolescentes. Então, se ele tiver que fazer algum procedimento mais específico, ele vai ter que ter a concordância de pelo menos um dos responsáveis, o pai ou a mãe ou o cuidador oficial. Hoje, por exemplo, num dos grupos de plano de saúde que eu participo, uma das situações é uma tia vai fazer o plano de saúde, vai pagar o plano de saúde para o sobrinho. Quem vai assinar esse documento, que são dados do adolescente? Ela tem pai e mãe, mas a tia que paga. Então, está um impasse ainda, porque o responsável financeiro nem sempre é o responsável legal. Então, Exatamente. são situações... Exatamente, muito, muito bem colocado isso que você falou. Tá aí já uma dica, pessoal. Já uma dica bem clara, bem expressa de uma análise de dados, né? De um mapeamento para saber se tudo que vocês têm no seu banco de dados é necessário ou não, né? Então... Realmente, é importante você fazer uma análise criteriosa em relação a isso e eliminar os dados. Aliás, uma curiosidade que eu vi até com o TI de uma empresa que eu trabalho, até a eliminação dos dados, você resolve, bom, tudo bem, agora eu vou eliminar, tenho bastante dados, vou eliminar. Até essa eliminação de dados é bastante complexa. Não basta porque hoje, deletar, deletar, rasgar papel, não. Exato. Hoje você tem que comprovar como é que você deleta os seus dados, como é que você apaga esses documentos. Você vai ter que ter uma prova, que nessa lei as provas chamam evidências. Então, o pessoal fala nomes diferentes, mas para dizer a mesma coisa. São provas. Provas são juntar documentos, juntar informações. Então, você vai ter que documentar que você eliminou tais e tais dados. A minha amiga, agora há pouco, colocou aqui, ela é pediatra, e ela colocou assim, que ela só coleta o endereço e o telefone. Em algum momento, talvez você tenha que ter um CPF para comprovar. Vai depender uma série de coisas. Agora, como é que você troca essas informações com essa mãe? Normalmente tem se colocado tudo no WhatsApp. A comunicação do médico tem sido muito via esses mecanismos mais fáceis.
de comunicação. Entretanto, eles não são mais os mais seguros. Então, tem que fazer uma análise bastante global de como é o sistema. Quando você me perguntou a questão das empresas estarem só pensando, olha, eu só vou me adequar, só vou olhar para o meu consultório. Meu consultório não tem muita coisa, eu só tenho umas fichas ali, eu tenho uma secretária, porque isso é a realidade da maioria dos médicos hoje em dia. Poucos médicos trabalham em grandes centros, grandes hospitais, grandes clínicas. Até essa vai precisar bastante. Mas o pequeno, ele fala assim, isso aqui. Mas a operadora vai pedir. Daqui a pouco você, como credenciado, pode ser descredenciado. Como cooperado, dono, você pode ser responsabilizado. Então, as sanções que a gente fala, que são as punições, que são as multas, tipos de multa, tipos de represárias, a lei já está em vigor, mas essas multas administrativas vão começar a ser aplicadas a partir de agosto. Mas outras legislações podem ser aplicadas. Claro. Então, o Código do Consumidor pode aplicar. Você pode ter uma ação civil e ter responsabilidade. Você pode ter uma implicação ética pela quebra de sigilo, com fundamento na legislação, inclusive, na LGPD, mas com a aplicação da multa daquele outro dispositivo. Então, você pode ter. Mas a minha grande preocupação hoje não é falar para o médico para ele ficar preocupado com a multa. Eu acho que ele tem que ficar preocupado em colocar a casa dele em ordem. Exatamente. Então, doutora, já nessa seara, qual que é a sugestão que a doutora dá para os médicos fazer esse levantamento? Por exemplo, amanhã ele vai assistir a live e hoje, amanhã ele resolve. Realmente eu vi a live e eu quero dar uma melhorada aqui na minha situação, quero me adequar à LGPD. O que ele tem que fazer? Excelente. Se foi o médico que começou a pensar nisso, ele já está excelente. Porque a gente começa, nós dois que trabalhamos com empresas, o nosso primeiro objetivo é ganhar o comprometimento da alta gestão. Quem que é a alta gestão num consultório médico? É o próprio médico. Então, se o médico perceber que ele tem que entrar com estas circunstâncias, falei, eu vou ter que mudar o meu consultório, ele já está com grande margem na frente. Qual o segundo passo? Entender qual é o mecanismo, como é que gira a clínica dele. Começar a entender da onde é que eu tenho esses dados. Esses dados vêm para mim, vêm da operadora? Vêm do laboratório? Eu tenho um consultório dentro do hospital? E aí são as secretárias do hospital? Porque às vezes tem. O médico não tem um consultório específico, ele atende só no hospital. Não, eu tenho um consultório só meu. Eu tenho quantas secretárias? Quantos atendentes? Quantas pessoas da limpeza? Todas essas pessoas podem estar limpando ali as coisas e verem. Essas pessoas têm que entender a importância da privacidade. O brasileiro não é muito bom em privacidade. O brasileiro... Isso que a doutora colocou, pessoal, é extremamente importante que ela está colocando, porque isso se chama certificação. Na verdade, você precisa ter subsídios para mostrar uma eventual necessidade, uma eventual fiscalização, que você orientou os seus funcionários, que você orientou seus colaboradores a se adaptar à LGPD. Eu brinco que não dá para colocar os dados dos pacientes no fundo do mar submarino. É possível,
Não dá. Até a NASA foi hackeada. Porém, o que você precisa demonstrar é que você está de acordo, que você está com a boa fé. Quando a doutora começou a Lá live no dela, a exposição começo. da boa fé, né? Doutora, uma pergunta que acho que todo médico Uhum. tem curiosidade em saber. E a telemedicina? Como que funciona a LGPD pela telemedicina? Antes de tudo, já vou até adiantar. Pessoal, telemedicina não é atender pelo WhatsApp, hein? Por favor. Não, Continue, é doutora. ter um atendimento, você tem que ter uma plataforma segura, você tem que ter a base da LGPD é o consentimento. Toda a estrutura da LGPD, ela foi pensada para que o titular diga eu quero ou eu não quero. Eu vou dar ou eu não vou dar o meu consentimento. As exceções para que tudo consiga organizar a questão de trabalho, você tem outras bases legais, que normalmente os médicos vão ter quais delas? Eles vão ter a questão de contrato, obrigação regulatória, obrigação legal, tutela da saúde. Esses vão ser as principais bases legais que o médico, em geral, vai utilizar. Ou seja, quando eu tenho uma base legal, eu não vou precisar pedir o consentimento. Mas nós estamos falando do tratamento médico. Daí você chega numa telemedicina. Então, não é o atendimento padrão. Para atender, tudo bem, tá ok. Mas e para que ele acesse a imagem? O médico vai ter que gravar. Então, para isso, ele vai ter que ter um consentimento. Antes de começar a consulta, esse paciente ou vai ter uma mensagem na tela explicando por que vai ser utilizada essa gravação, como que ele vai guardar, com quem ele vai compartilhar, quem é que vai ter acesso, quem é que vai ter acesso e se eu precisar, por exemplo, passar alguma informação para uma auditoria médica. Então, ele vai ter que estar sabendo. Em geral, um atendimento de telemedicina é uma coisa mais emergencial. Quem sabe no futuro, e aí a minha cabeça gosta muito de pensar nos Jacksons, que quando a gente era criança, aquilo era impossível. Nós estamos vivendo coisa muito parecida. Então, o que virá para frente, eu não sei. Mas eu consigo deixar minha mente aberta hoje em dia para dizer, olha, o que virá para frente tem que ir a partir do que você disse, Fernando, que são os princípios. Então, qual é a questão do consentimento? É a questão que está interligada com a transparência e com a boa-fé. Então, se você fizer explicando para o seu paciente, explicando por que você está coletando, o paciente te procurou, então ele vai ter o quê? Ele vai dar um consentimento. Aqui, o Barreiro está perguntando, em relação às gravações, a imagem e a voz, pode ser... Vou fazer uma ressalva, doutora. O Barreiros é um excelente advogado, ele certamente deve saber a resposta disso, mas, por favor, coloque suas a considerações. questão da imagem e a voz, sim, são dados. Não são dados, são dados pessoais, não são dados sensíveis. A imagem, se você conseguir fazer a biometria, mas só coletar a imagem sem realizar a biometria, a análise biométrica, não é um dado sensível. Mas isso não quer dizer que seja mais ou menos perigoso. Eu digo que quanto mais dados você tem, ele fica mais parecido com o urânio. É uma outra alegoria que tem sido feito muito. O urânio sozinho, ele não tem problema nenhum, mas quando ele é tratado, ele tem um potencial lesivo enorme, né? Sim. Os dados, se eu não cuidar bem deles e eles vazarem, vai dar um problemão. Então, hoje em dia, quanto menos. A Carla perguntou um pouco tempo atrás, quanto tempo eu guardo o prontuário? Ainda 20 anos.
prontuário físico, prontuário eletrônico, inclusive, é uma abordagem ainda que eu acho que o CFM vai ter que mudar. O eletrônico, ele diz que é eternamente. Hoje em dia não tem nada eternamente. Você vai ter que ter um ciclo de dados para uma hora você eliminar. Então, são várias situações complexas que o médico vai ter que enfrentar. Ele vai, até para ele saber como é que eu vou falar com o paciente, quando que eu vou colocar isso, quando que eu vou colocar aquilo. Você disse bem, as pessoas vão começar a exigir certificações. Essa semana eu analisei um contrato de um prestador de serviço que exigia do meu cliente a comprovação de treinamento dos seus funcionários. Então, ele está chegando no nível de comprovação. E eu fiquei feliz porque há 2 anos eu tenho trabalhado dentro de uma empresa que eu hoje sou encarregado, que é a pessoa que faz a ponte com o titular e com a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um tipo de agência reguladora. Botaram um nome diferente também. Então, todo mundo está acostumado. Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional de Telecomunicações. Então, colocaram o nome de autoridade. Então, a ANPD é o órgão estatal que vai fazer essas fiscalizações. E o encarregado é a pessoa que vai fazer essa ponte, essa intermediação. Eu sou encarregada de uma das minhas empresas. E ali... Para complementar, é o DPO, né? Que se coloca na legislação europeia, Data Protection Officer, que é o que a doutora vai explicar agora. É uma pessoa que vai fazer o link entre a autoridade nacional e o controlador dos dados. Né? Só respondendo aqui a Lourdes, eu não sei se a live vai ficar gravada. Eu acho que fica. Sinceramente, eu acho que fica. Eu tive um problema técnico, saí, voltei e parece que estava gravada. Mas eu acho que fica assim. Daí a gente vai juntar as duas partes e eu vou deixar depois no meu canal do YouTube do escritório. Mas daí a gente passa porque eu acho que é isso mesmo. E depois a gente pode continuar com algumas especificidades que eles quiserem. Exato, né? Porque tem muita coisa para falar, entendeu? As pessoas falam, não tem tanta coisa para o médico. E aí, o encarregado, ele vai ser o responsável por fazer essa ponte. E para as empresas, eu já tenho feito treinamentos e todos os colaboradores, todos os empregados têm que ficar com um diploma, com um certificado de participação. Então, todos eles têm essa documentação. E eu tenho juntado isso porque uma hora as empresas como essa pediram e eu vou ter como provar. A Carla volta a perguntar... juntando... Vai cair de novo, não, né? Se cair de novo, eu entro de novo. Eu estou juntando, doutora, eu estou juntando até lá no cliente nosso as reuniões gravadas, as reuniões do comitê. A gente também formou um comitê da LGPD num cliente e a gente está gravando as reuniões e eu começo a reunião falando: essa é uma reunião para fins de adaptação e adequação à legislação de proteção de dados, porque realmente vai precisar mostrar. Não basta você ter um antivírus, você ter um sistema interessante, você precisa mostrar que você está de acordo. Doutora, para o médico, eu acredito que qual seria o mínimo que ele precisaria ter para começar? Por exemplo, ter um antivírus, ter um sistema de Word mais recente, porque tem gente que está usando ainda o Windows 2000 e não sei quanto, né? E aí fica difícil. O que você me diz? Vamos dizer assim, a lei ela é multifatorial, né? Ela tem uma parte muito jurídica, que ele vai ter que adaptar os documentos dele. Tem uma parte muito de segurança da informação, então ele vai precisar reorganizar a parte tecnológica dele, que é mais ou menos assim, você está só fechando a sua casa com o trinco da porta.
Sendo que hoje você tem chave tetra, você tem cerca elétrica, você tem portão. Às vezes tem gente até que deixa a porta aberta. Entendeu? Então, esses são esses fatores que o médico vai ter que ver. Mas mais do que tudo isso, ele vai ter que entender a cultura. Ele vai ter que começar a pensar como uma pessoa que fica preocupada com a privacidade do outro. O brasileiro é o segundo pior país que dá todos os dados pessoais muito facilmente, tá? Isso é uma coisa incomum nos outros países. Nós temos que começar a perguntar, mas por que você está pedindo essa informação minha, esse meu dado? Então, quando esse médico conseguir fazer que é a lei, e ele fazer entender que o secretário dele, que a secretária dele, entenda o que é privacidade, vai ficar mais fácil. Eu vou dar um exemplo para você. Só complementando, a Carla perguntou quantos anos guardar o prontuário? 20 pelo menos. Tá? Então, é longo. Então, você tem que se habilitar. Agora, eu tive num consultório chiquérrimo esses tempos. Último tipo, eu chegava, tinha uma tela em que já estava lá, eu fazia, botava meu dedo lá, touch, saía o papelzinho, quase que nem de banco, sabe? Tudo muito lindo. Qual era o detalhe que eu cheguei e eu já vi que estava errado? A tela mostrava a agenda inteira do médico com o nome de todos os pacientes. Está errado. Então, assim, ali ainda não foi pensado o conceito de privacidade. Então, o médico tem que pensar no conceito. Depois ele vai ter que procurar uma pessoa que entenda da LGPD. Porque a LGPD, mais ou menos, se o médico for pensar, todo médico, quando se forma, ele pode exercer qualquer especialidade. Ele só não pode dizer que ele é especialista, mas ele pode fazer qualquer uma. Você se operaria com alguém que não tenha residência em cirurgia? Você faria uma operação, uma neurocirurgia, alguma cirurgia no seu cérebro, se a pessoa não fosse neurocirurgião? Você iria... eu falo de cirurgias que são as coisas mais invasivas. Sim. Mas se você está com algum problema na garganta ou no ouvido, você vai no otorrino. Você não vai no ortopedista. Se você quebra o pé, você não vai no otorrino, você vai no ortopedista. Então, o advogado também é dessa estrutura. Cada um tem uma especialidade. Então, não adianta, se eu tiver uma situação criminal, eu ir com um advogado trabalhista. Então, cuidar da LGPD tem que ser alguém que entenda, porque senão ele vai fazer uma perfumaria, dar É bem isso. Tapa. Falou bem. Falou bem. É fatorial, né? É multidisciplinar. É multidisciplinar. Ele não vai conseguir fazer tudo. O advogado, ou então aquela pessoa que é especialista em tecnologia da informação, que estudou muito a LGPD, ela vai poder ajudar isso ao jurídico que não tem essa qualificação. Assim como o jurídico que tem essa qualificação, mas não é ligado à TI, ele vai precisar de um suporte da TI. Então, é uma coisa múltipla. Quando você falou do seu comitê, no meu comitê, a gente faz atas assinadas digitalmente. Então, a gente optou por não gravar para ter um pouco mais de liberdade de comunicação e, às vezes, a gente fala de estratégias de negócio, então a gente não queria deixar isso gravado. Sim. Mas, por exemplo,
todas as reuniões, especialmente na reunião, na Assembleia, que eu fiz a mudança estatutária, ela foi gravada. Então, a lista de presença foi assinada digitalmente, toda a ata foi assinada digitalmente. Então, toda a documentação, as aprovações são feitas pela alta diretoria, política de privacidade de dados. Aí você me pergunta, por onde ele deve começar? Então, vamos fazer um gancho aqui para que o médico consiga entender. Aonde eu tenho que começar? Eu tenho que começar por entender do que se trata essa lei, para entender o que são os dados, aonde que surgem eles para mim, eles não surgem do nada, né? Não é que nem criança que acha que o dinheiro é só ir passar o cartão. Ele não sabe que tem que pôr dinheiro no banco. Então, os meus achavam também. Então, não é bem assim. Então, os dados não surgem do nada. Alguém coletou. É de sua responsabilidade? Foi direto de você? Veio do hospital? Veio do plano de saúde? Mas algum dado você coletou também. Então, você faz parte. E a pessoa que coleta o dado, ela é chamada de controladora. É ela que vai responder... Uma parte, doutora. Pois não. Isso é importantíssimo que a doutora vai falar agora, que também é uma questão muito prática, onde vocês vão entender, e vocês entendem que tem mais médicos participando, ou que tenha parentes de médico, de que duas figuras extremamente importantes e práticas na atividade de vocês, que vai ser o controlador dos dados e o operador dos dados. Fatalmente, vocês médicos vão ser, provavelmente, a doutora me corrige, os controladores desses dados que vocês vão receber. E é evidente que vocês vão ter que compartilhar isso. Então, aí vocês vão ter os operadores. Aí entra a minha pergunta, doutora. Eu acho que seria importante documentar, de alguma forma, as responsabilidades do operador também. Porque eu, médico, eu adquiri os dados do meu paciente e vou ter que transferir, vou ter que compartilhar isso. Seja para a operadora, seja para... sei lá, para um médico do trabalho, alguma coisa desse sentido. Não seria interessante documentar isso? Sim. Exato. Sim. Exato. O controlador ele tem mais responsabilidade do que o operador. Mas o operador ele não consegue se eximir também. Se qualquer problema acontecer no operador, responde o controlador e o operador. Depois, o controlador até pode ir lá cobrar de quem causou esse problema, que a gente chama de incidente. Né? São nomes novos, mas que significam coisas muito parecidas. Então, quem causou o problema, que é a regra geral, desde muitos anos, desde séculos já, da área do direito civil, quem causa o dano, responde. Aí, como é que a gente documenta isso? A gente documenta normalmente por contratos, por termos de adesão, por políticas. Então, você tem uma série de documentos em que você vai mostrando para as pessoas que a gente vai... a gente tem colocado muito glossários nos contratos, nos termos, no manual orientativo. Você vai ensinando a pessoa como é que ela tem de responsabilidade e quais são os direitos também que o titular tem. Então, o titular ele pode perguntar que dado que você tem meu e você é obrigado a responder, senão você pode ter uma sanção. E a maior multa, que muitos acham que é econômica, da lei, que agora essas multas vão entrar em vigor a partir de agosto, a multa pode chegar até 2% do faturamento bruto de uma empresa. Ou até 50 milhões de reais por infração. É altíssimo, mas é óbvio que isso não vai ser para a grande maioria, vai ser para a minoria. Mas o que mais me preocupa é a questão reputacional do médico. Essa cultura do cancelamento hoje em dia que está muito rápida e extermina uma vida.
Então, o médico que não se preparar, ele pode ter esse problema. Ele pode ter, por exemplo, uma situação em que ele possa ser proibido, como multa pela ANPD, para não usar o banco de dados dele por 6 meses. Que empresa que consegue trabalhar, né? Sem... Aí acaba. Entendeu? É fatal. Por isso que é importante, inclusive, aquilo que eu falei no começo. A Sara me corrige. A Agência Nacional de Proteção de Dados só vai fazer esse tipo de aplicação de multa, vai aplicar, mas ela vai permitir que você demonstre quais critérios de proteção de segurança você fez. E vai utilizar digamos assim, essa metodologia de segurança que você tem para aplicar a multa, não é isso? Exatamente, é um conjunto. Você vai, assim, essas são as penas maiores. Como é que você diminui a sua responsabilidade? Demonstrando. E como é que você demonstra no mundo do direito? Com documento. E o documento não é documento físico só, papel. Também é papel. Mas hoje em dia você tem vários outros tipos de documento. Quais sejam? Você tem documentos digitais, você tem gravações, você tem áudios. Então, você tem uma série de documentos. E uma pessoa que está trabalhando já com isso vai ter uma série de ideias para você de como é que você pode organizar a sua rotina. E eu vou dizer uma coisa, rotina e método só ajuda a produção. Quem esteve durante a pandemia percebeu que se já tinha uma coisa organizada em casa, como a internet, claro, que isso tem uma gama de possibilidades, mas vamos pensar que a maioria dos médicos já tem um consultório. Então, se ele tiver com o consultório dele ainda melhor organizado, ele vai já sair na frente da concorrência. Hoje é sair na frente. Sim. Amanhã é estar correndo atrás do prejuízo. Quanto tempo vai ser entre o hoje e o amanhã? Eu não sei dizer, porque hoje está tudo muito veloz. Está muito rápido. Então, não dá para dizer que o médico que entrar para frente nessa corrida, ele vai ter que fazer uma corrida de recuperação. Mas sim, ele tem condições. Então, é melhor que ele esteja organizado, que ele esteja com a documentação, que o site dele tenha informação do DPO, que é uma das exigências, que o site dele tenha uma política de privacidade. E não é só o site, é o site, é o Facebook, é o Instagram, qualquer rede social do consultório que esteja ligada ao ato profissional vai ter que ter esses regramentos. O seu empregado, o seu recepcionista, ele vai ter que estar com o contrato de trabalho aditado. Aditado é um complemento. Então, ou vai fazer... Às vezes, essas pessoas nem registradas estão. Exato. Esses tempos eu fiz uma adequação numa empresa de informática, nenhum dos trabalhadores tinha carteira de trabalho assinada. Recolhia tudo, mas não tinha... Vai ter dois problemas. Então, aí qual que foi a vantagem disso, doutor Fernando? Foi que eles fizeram isso, porque como eles eram uma empresa que era ligada ao banco, o banco cobrou deles essa adequação. Aí eles foram correr atrás para se organizar. Com isso, eles puderam rever todo o negócio deles, melhorar a sistemática e se adequar. Então, aquela pessoa que fica, puxa, eu tenho que fazer mais isso, ele não está percebendo que é uma grande vantagem dele rever o método dele. Veja, tem muitos médicos que estão como nós há anos na profissão. Eu revi muita coisa no meu escritório a partir da LGPD. Uma delas foi
que eu peguei o meu certificado digital, que ficava com o meu contador, eu trouxe para mim. Aquilo é a minha assinatura. Hoje eu passo uma procuração para ele fazer toda a parte contábil para mim, mas não com o meu certificado digital, ele vai fazer com o dele. Então, eu que trabalho com isso há muitos anos em responsabilidade, mas eu não tinha me atentado para isso. Quando eu comecei a estudar com mais afinco, eu percebi. Então, o médico que for atento a isso, ele vai falar assim, não, eu vou procurar entender melhor o que é essa lei, o que eu posso fazer no meu consultório e começar a treinar o meu pessoal. Hoje em dia você Isso aí. consegue fazer treinamento de pessoas. Excelente. E aí eu vou dar uma dica. Aqui vai ser um bônus para os médicos. Existe. Aí ele vai falar assim, nossa, ela está querendo fazer um bônus que ela vai dar desconto no treinamento. Não, não é isso. Eu vou dar se quiser me contratar, eu vou ficar feliz, mas não é essa o bônus. O bônus vai ser... Existe um site do governo, chama Escola Virtual do Governo. Ele tem inúmeros cursos. E eu fiz para os meus... para a minha empresa, que ela não tem uma verba grande, eu dei treinamento enquanto encarregada de DPO e assessora jurídica, mas também pedi para que cada um dos funcionários fizesse nessa escola do governo, que é de graça, tem certificado e tem nota, é virtual e a pessoa faz na casa dela. Então, ela entra, Coloca faz o depois cadastro. o nosso curso, doutora, aí nos comentários para o pessoal anotar. Depois eu coloco, sim, é a Escola Virtual do Governo. Então, lá tem vários cursos de graça, mas o que eu estou falando é especificamente da Lei Geral de Proteção de Dados. Depois, você tem uns outros lá, que é o Mundo Conectado, que traz um monte de dicas, por exemplo, de senha, para você não cair em golpes. Aí você vai além. Quanto melhor você investir na sua equipe, que ela tenha conhecimento da questão da privacidade e da proteção, melhor vai ser. Então, você não vai ter que pensar, quando eu tive que fazer para uma clínica dental esses tempos, um termo de responsabilidade porque uma das assistentes perdeu as chaves no Uber. Nossa. Se ela começar, teve que trocar, foram trocados, acho que 10 chaves. Chaves caras, ficaram mais de R$1.000 só a troca dos miolos. Não tinha outro jeito. Aí eu fiz um termo, que agora ela vai ser responsabilizada, mas ainda, se ela tivesse a preocupação da privacidade, da cultura, ela estaria mais atenta. Então, quando você fortalece o elemento humano, você vai ter menos chance de vulnerabilidade. Você não vai ficar preocupada se a porta da casa está fechada, porque sabe que o seu colaborador vai ter fechado. Você falou uma coisa importante. Às vezes, percebam que não são... Às vezes, se você quiser mudar o sistema operacional inteiro do consultório ou do seu escritório também, não precisa. Você, às vezes, precisa só você trocando sua senha periodicamente, colocando uma senha forte, você diminuindo as pessoas que têm acesso ao seu banco de dados, por exemplo. Você dando treinamento para essas pessoas, um treinamento gratuito, que a doutora acabou de colocar, super dica, super excelente. Você acaba, de certa forma, se adaptando um pouquinho a essa legislação, né? Então, foi uma dica fantástica. São dicas, detalhes pequenos, mas são muito valiosos, que realmente surtem um efeito muito bacana. Isso é muito legal. A gente tem uma pergunta aqui do Alfredo. Tem um prático aplicado a uma clínica de pequeno porte? Então, Alfredo, a doutora meio que abordou isso, mas pode repetir, doutora, que você... eu acho que... Alfredo, o que eu acho que você deve pensar entenda a lei, procure fazer esse curso para entender, faça com que o seu... se você tiver algum assistente,
faça também para ele entender o que é, quais são as consequências, para você poder conversar melhor com o seu paciente, fazer um termo de consentimento quando você tiver que fazer algum tratamento mais específico para ele, você amplia o termo de consentimento que já está dentro do código de ética e da boa prática, você também amplia para a proteção de dados. E aí o seu paciente vai ficar mais se sentindo acolhido. Eu acho que o elemento humano, com humanização, você ganha muito mais do que ficar preocupado com uma questão mais formal. Outros pequenos detalhes que nem o doutor Fernando falou. Senha forte. Entender o que é phishing, que é um dos golpes mais antigos na área de tecnologia, que é mandar um link que vai abrir a porta do seu computador para que uma pessoa estranha entre e roube os seus dados, e você pode perder o seu banco de dados, ele pode estar vazado, você vai ter muita dor de cabeça. Isso acontece muito mesmo, é muito comum. Todos os cursos que eu fiz de cibersegurança, os especialistas em segurança da informação falam que esse é o golpe mais usado ainda. Mais ou menos cerca de 70% dos golpes de cibersegurança vão através desse phishing. Então, ele é muito... Como é que você combate ele? Não é com tecnologia, é com conscientização do ser humano. Trocar a senha. Tem um ranking de 10 senhas mais fáceis no mundo, mais usadas. Qual é a número 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda. Entendeu? Então, porque você começa a perceber que as pessoas, quando você vai pôr uma senha, agora está fraca, forte. Uma dica que eu gostei, que foi um professor da minha filha que deu sobre senhas. Escreva uma frase de uma música que você gosta. Nossa, essa é boa, hein? Aí, para quebrar isso, aí se coloca mais um número e um símbolo que eles pedem, põe uma letra maiúscula no começo, põe tudo minúsculo, pronto. Aquilo é mais fácil de você gravar. Tem alguns incidentes que as pessoas deixam a senha no computador, embaixo do teclado, embaixo do mouse. Ou então gravada, já é gravada. Entendeu? Aí agora é uma dica geral. WhatsApp. Quem é que tem o duplo grau de autenticação? É só uma outra senha. Você entra, eu tenho também. Então, isso impede o quê? Que você caia no golpe. Se você cair no golpe, ele não vai conseguir usar o seu WhatsApp. Então, é só a pessoa ir lá. Então, esses poucos conhecimentos fazem com que a pessoa comece a ficar mais segura. Quando a gente era jovem, Fernando, não se usava cinto de segurança. Hoje, a gente já incorporou isso. Hoje é estranho a gente sair na rua sem cinto. A gente nunca podia imaginar, há 1 ano e pouco atrás, que a gente só sairia de casa com máscara, que a gente só olhava lá no Oriente, né? Então, você fala assim, imagine, que coisa esquisita. Pois não. Sim. A gente bate papo muito gostoso, a gente se estendeu meia hora além do que a gente... É que nós caímos, né? Caímos, mas meio que juntou os dois, acho que deu mais passou meia hora, 9h30 já, 9h20. Eu não posso terminar essa live sem perguntar uma coisa extremamente importante. É importante, como última dica até, que o médico utilize as bases, os seus dados legais, através das bases de dados, de bases legais. Sim. A doutora Rosália pode falar. Nós temos, digamos assim, 9 bases legais que o médico deve usar, encaixa em alguma coisa ali. E nós temos uma que é o termo de consentimento. Doutora, fala um pouquinho sobre o termo de consentimento na LGPD, que também é um termo muito comum na área médica, né? Todos nós, pacientes e médicos, atendem
acaba usando o termo de consentimento. Como que é na LGPD o termo de consentimento? Então, na LGPD a gente chama de consentimento. Na área médica a gente fala termo de consentimento. Na área médica, o termo de consentimento é para um tratamento específico. Normalmente um tratamento médico. Aqui na LGPD é para qualquer tipo de tratamento que eu não tenha uma base legal. Tipo, se eu não vou estar mexendo com os dados médicos. Se eu quero mandar um e-mail marketing para o meu paciente, falar que eu tenho... Acontece muito. Isso eu preciso do consentimento. Consentimento é uma autorização. Só que a grande detalhe da lei é que ele dá uma importância enorme para o consentimento e o titular, que é o paciente, pode tirar esse consentimento a qualquer hora. Por exemplo, na área médica e na advocacia, a gente não pode ficar postando fotos com os nossos clientes, no sentido de fazer propaganda. Mas um cliente pode postar alguma... Ou então um empregado, vamos pensar no empregado. Você tem o seu colaborador ali que ele tira uma foto num treinamento. O contrato de trabalho dele não abrange aparecer na rede social. O trabalho dele não é esse. O trabalho dele é ser recepcionista, é ser auxiliar de sala, o que quer que seja. Mas não é aparecer na rede. Então, para isso, eu preciso ter um consentimento. Aí, esse empregado, ele não quer mais que apareça. Vamos pensar, um empregado que era muito gordo, e ele fez uma bariátrica, e ele ficou magrinho, e ele não quer mais ver aquelas fotos dele. Não é nada de ruim, ele simplesmente não quer. Aí ele pede, olha, eu não autorizo mais que você ponha a minha foto do para trás. Então, a do para trás, a gente vai ter que eliminar. E o TBT, você não vai poder... Você vai ter que analisar. Naquele momento, se ele deu autorização, fica. Mas o TBT eu não vou poder usar. Não é eterno. Eu não tenho esse direito. E é uma coisa que essa lei deu bastante peso, porque hoje a gente ligava, por exemplo, numa operadora de telefonia, olha, meu nome está errado. Ixi, ia ficar errado para sempre. Ah, vou trocar. Não trocava nunca. Agora, se ele não trocar, ele pode receber uma multa. Então, são detalhes. Exatamente. Agora, o colaborador do médico, o secretário dele, ele sai e ele fala assim, eu quero que apague todos os meus dados. O médico não vai poder apagar. Por quê? Porque não é baseado no consentimento que o médico tá com aqueles dados. Ele está com aqueles dados porque a lei pede para que ele guarde. A lei previdenciária, por exemplo, você tem que guardar as informações por 20 anos. O Conselho Federal de Medicina fala, trabalhista, trabalhista é um pouco menor. Então, mas assim, ele não vai poder, mas passou esses 20 anos, ele vai ter que apagar. E aí ele vai ter que comprovar que ele apagou. E ele não vai poder mais descartar a agenda dele sem rasgar. Que tem todos os dados ali. Então, ele vai ter que queimar, ou ele vai ter que passar num triturador de papel. Então, são detalhes. Mas que a pessoa que tiver... Eu não vou conseguir saber todos os detalhes, a não ser que eu faça uma diligência, eu esteja contratada para ter esse olhar numa clínica. Mas o próprio médico, se ele entender qual o nível do que são os dados, ele vai olhar para o negócio dele e ele vai ver, aqui tem furo, e aqui eu preciso melhorar.
entendeu? Então, eu acho que essas dicas, assim, que podem deixar eles um pouco menos aflitos. Pessoal, entendam, vocês médicos, a gente vai, médicos e outros, pessoal que está assistindo, a gente está se aproximando do final. Quem quiser mandar as mensagens, alguma pergunta, a Rosália pode mandar agora. E saibam o seguinte, né? A profissão do médico é ligada ao direito do consumidor, ela é regida pelo direito do consumidor. Então, só por si só, é um detalhe que muito se fala, né, doutora, que é muito parecida a lei, parecida, digamos assim, é muito no cunho de obrigação, de exigências, é muito parecida à lei do Código do Consumidor da LGPD. Então, Sim. eventualmente, travou, voltou legal. Então, faça suas últimas considerações, doutora, porque esse é um assunto também que é muito importante, essa noção do médico em relação à importância de se adaptar. Falou tudo, evidente, mas suas considerações finais sobre o assunto. Eu acho que o médico ele tem que ficar preocupado em entender, se conscientizar, fazer treinamento dos seus funcionários, perceber que ele sobreviveu ao Código do Consumidor e ele conseguiu se adaptar, porque a gente é adaptável, entendeu? O médico no passado, hoje ele tem o perfil que ele precisa estar mais atento ao paciente, e isso é bom. A Lei Geral de Proteção de Dados veio para prestigiar ainda mais o paciente, e isso só vai favorecer o médico, porque eu e você, que trabalhamos com direito médico, a coisa que mais acontece para ter uma ação de responsabilidade civil do médico ou ética é a falta de comunicação. Então, o médico vai ter a possibilidade de olhar um pouco mais para o paciente. Com isso, ele vai conseguir ter transparência, ele vai ter a boa-fé, ele vai estar organizado e ele vai estar adaptado. Com o tempo, ele vai conseguir se organizar por completo e isso vai seguindo a vida. A gente se adapta a tudo. E isso só pode melhorar o cotidiano dele, com certeza. Doutora Rosália, que bate-papo bacana, que gostoso, um assunto espinhoso, digamos assim, mas a gente percebeu pela sua exposição que dá para traçar um caminho. Existe uma situação que é possível de você traçar e de você se adaptar a essa legislação. Sim, né? sim. Então, não é um bicho de sete cabeças, não é um novo custo que nós médicos estão falando por aí, que vai ter um novo custo para isso, não. Na verdade, é uma questão de adaptação. Eu quero agradecer demais o seu tempo, que aula. Eu que agradeço. Que experiência, quanto conhecimento. Tivemos aí no meio do caminho uma queda, diminuiu um pouco e as a pessoas gente se assistindo. adaptou. Exato, a gente se adaptou. Mas aí, tivemos uma participação bacana. Eu acredito que a aula vai ser gravada, né? Vamos fazer mais desses bate-papos abertos. Você falou, a LGPD tem muita coisa para se falar. Só do encarregado, por exemplo, Nossa, mãe. é um trabalho legal para falar, né? O pessoal está pedindo para repetir o site do governo. O site do governo chama Escola Virtual do Governo. Então, se você digitar no Google Escola Virtual do Governo, vai vir o link, que é EVG. Então, é só escrever Escola Virtual do Governo. E aí vai ter bastante coisa. Eu fiquei encantada. E foi uma das colaboradoras que me apresentou isso. Então, assim, é troca. Sim. Bem interessante. É importante frisar também, pessoal, que essa live de hoje foi focada especificamente para a área médica, mas muitas coisas que nós falamos aqui também pode ser pensada na área do direito, na área extra médica. Por exemplo, a área de marketing,
principalmente, a área de recursos humanos. Então, Escritório de situações advocacia. sim, sim. Então, sim, tem situações que dá para se adaptar, né? Dá para pescar aí. Tá. Então, galera, mesmo, obrigado. Tem Show de só, bola. só show de bola, foi muito bom, muito valioso, muito aprendizado, foi muito rico. Eu agradeço mais uma vez tua hora, já são aqui, que horas? 9h30, já dá para... Você está esperando a gente e tal, em E a sua casa. filha Mas não obrigado por... apareceu? A minha filha deve não apareceu, mas se ela aparecer aqui, vai derrubar tudo, é melhor deixar como está. Não Deixa vamos para a mexer. próxima. Deixa para a próxima. Deixa pra... Isso. Pessoal, obrigado mais uma vez. Um beijo a todos aí. E valeu pela participação e uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Boa noite. Em breve, quem sabe a gente faz mais lives do gênero. Se o pessoal okay? quiser, Um abraço, tá boa aqui. noite. Um Bom abraço. descanso. Obrigado, doutora Rosália. Tchau, tchau, Fernando. Tchau. Exatamente. Vou dar um toque. Até mais. Até Tchau, mais. tchau.